Saúde, amada igreja, com a doce paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta manhã, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui neste lugar para glorificarmos e adorarmos o seu santo nome. Eu quero pedir à igreja, por gentileza, abrir sua Bíblia, sentados mesmos, no Salmos de número 127. Salmos de número 127. Vamos ler os 5 versos desse salmo. Os irmãos acharam? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? O culto hoje é atribuído ao culto da família. E o tema que eu tenho para conversar, para falar com os irmãos aqui, ministrar, ele fala sobre que todo o bem procede de Deus. A vida familiar também é o bem que procede de Deus. Mas antes de adentrarmos no que diz propriamente dito o Salmo 127, é necessário realizar algumas considerações. Este Salmo 127, juntamente com os salmos, meus irmãos, que vai do Salmo 120 até o Salmo de 134, eles são denominados os salmos de cânticos dos degraus, ou cântico de romagem. Eles recebem esse nome porque esses salmos, eles serviam de uma espécie de inário, de cânticos para louvar ao Senhor, quando o povo de Israel, o povo judeu, nas suas peregrinações para Jerusalém, assim seguia. Então ele pegava esses salmos e entoava ao Senhor, como a gente vai para uma viagem, coloca o som no rádio e vai louvando ao Senhor. Os judeus, eles tinham esse costume, as suas peregrinações para Jerusalém, ou até mesmo nos seus afazeres diários, ele utilizava esses salmos para louvarem ao Senhor, enaltecendo a grandeza de Deus, estabelecendo assim naquele ambiente, naquele lugar, naquela direção que eles estavam indo, uma atmosfera de adoração a Deus. Dito isto, é proveitoso ressaltar que este Salmo de número 127, ele nos denota sabedoria com instruções para termos uma vida reta, uma vida boa e agradável diante de Deus. Amém? Quando verificamos, meus irmãos, e vocês podem ver aí no verso 1, onde ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse verso primeiro, e o autor deste salmo, vale ressaltar, o autor desse salmo é Salomão, ele enfatiza a ideia que é o Senhor que edifica, constrói uma casa. E a casa, no texto que nós lemos, aplica-se ao lugar de habitação, porém, também um lar, ou seja, uma família. Quem é que constrói e que edifica e que projeta uma família? Antes de chegar no pensamento do homem essa ideia, é Deus que coloca o desejo no coração, porque é Deus que tem o desígnio de todas as coisas, meus irmãos. Às vezes nós temos aquele complexo de achar que estamos no controle de tudo. E na verdade não estamos no controle de tudo. Quem está no controle de tudo é o Senhor. Nós projetamos, nós planejamos, mas a última resposta
ela vem do Senhor, como diz em Provérbios capítulo 16. Entenda algo importante aqui nesse texto. Quando nós pensamos em casa, logo vem em nossa mente uma construção. Tijolos, cimentos. Mas quando nós falamos de lar, já não é uma construção de cimentos e tijolos. Quando falamos de lar, falamos de uma construção de princípios e valores. Nós, como cristãos, devemos ter os princípios bíblicos, os valores bíblicos como base para a construção da nossa família, para o fortalecimento da nossa família. O lar é um lugar onde os membros da família se sentem bem, protegidos e anseiam por estar ali. Biblicamente, o lar é composto de pai, mãe e seus filhos. Falar essas coisas no tempo que nós estamos vivendo hoje se torna algo bastante conflitante com a sociedade onde nós estamos. Falar uma coisa dessa na sociedade em que vivemos, pode ter certeza de uma coisa: vai surgir naquele momento algumas rusgas, vai surgir naquele momento um conflito, vai surgir naquele momento uma briga, uma discussão. Porque existe nesta sociedade onde Deus cada vez mais é se colocado em segundo plano, que família é qualquer coisa, menos isso que a Bíblia diz. E nós, como crentes, precisamos ter esses valores e princípios bem protegidos e guardados dentro do nosso coração. Amém? Deus, Ele é o institucionalizador da família. Foi Ele que instituiu. Foi Ele que criou. Ele projetou a família. Nós vemos na palavra de Deus, em Gênesis 2,18, que Deus ele viu que o homem estava só e isso não era bom. Então Deus ele projetou e executou a criação de uma companheira para o homem. Uma mulher que fosse auxiliadora e idônea, capacitada para aquele ofício. E assim Deus o fez. E ele disse mais: é necessário que o homem, ele deixe seus pais, sua mãe e seu pai, se una à mulher e sejam ambos uma só carne. Foi Deus que criou a família, amém? Foi Deus que instituiu a família, amém? E é assim que deve proceder, meu irmão. Perceba, meus irmãos, que além de o Senhor, lá na origem de tudo, instituir a família, Ele ainda de modo imperioso, Ele disse: frutificai e multiplicai-vos. É necessário frutificar, é necessário multiplicar. Sabemos que, depois que o pecado adentrou no mundo, alguns desdobramentos dentro da família mudou. Algumas enfermidades, às vezes a mulher é infértil, o homem também, e não podem ter filhos. Existem algumas coisas que não são o padrão. Acontece, são a exceção. Mas o padrão estabelecido por Deus é que o homem se una à sua mulher e tenham filhos, meus irmãos. Amém? E precisamos entender isso, que a existência da família, ela está diretamente ligada ao Criador, ao Eterno, ao Senhor Jesus. Foi Ele que estabeleceu isso. E percebemos, meus irmãos, que a família é algo tão importante e tão relevante para a sociedade, que se a família ela estiver bem, aonde ela estiver inserida, as coisas irão bem. Se a família, as famílias estiverem bem, a sociedade ela caminhará bem. Caso contrário, meu irmão, se as famílias estiverem indo mal, a sociedade ela estará indo mal. Olhemos para a nossa sociedade e nós iremos nos deparar que grande parte das famílias estão indo mal. A sua família pode estar indo bem, a minha família pode estar indo bem, mas a maioria das famílias estão indo mal. E por que isso, meus irmãos? Porque esqueceram do Criador, esqueceram de Deus, abandonaram os princípios e os valores estabelecidos por Deus.
Amém? Então aí a gente compreende que o lar não é uma construção de tijolos e cimentos, mas sim de princípios e valores. Não é fácil, meu irmão. E isso eu posso dizer porque tenho 3 anos de casado e sabemos que com grandes poderes surgem grandes responsabilidades. E percebemos que não é fácil a condução de um lar. Imagine aquele ou você mesmo que é pai. Não é fácil. É preciso instruir o filho, é preciso orientar o filho. Ao homem é preciso assumir as suas responsabilidades como homem. À mulher é necessário assumir as suas responsabilidades como mulher. É preciso andar conforme os princípios e os valores da palavra de Deus. E engana-se aquele que diz: ah, não, mas esses princípios e valores é só para os crentes. Não, é para todos. Os mandamentos do Senhor não é apenas para os crentes, é para todos. Quem não segue vai quebrar a cabeça, vai andar mal, consequências surgirão. É preciso entender que os valores bíblicos não é apenas para os crentes, são para todos. Quem não segue será julgado por eles, e quem segue será justificado por Deus. Amém? Meus irmãos, um segundo ponto importante é que sem Deus tudo é inútil. Eu posso ouvir um amém? Entendemos que a habitação é uma das principais preocupações do ser humano e a outra é a segurança. Normalmente, quando um jovem vai se casar, e eu falo jovem, parece até que eu sou velho, eu sou jovem ainda, tá? Mas um jovem, quando ele vai se casar, uma das primeiras preocupações, ou a primeira preocupação que ele tem, é onde eu vou morar. E a casa? A minha habitação. E é normal isso, até porque quem quer casar, quer casa. Embora seja natural nos preocuparmos com o lugar de habitação, e também na aquisição de materiais que traga e reforce a segurança aos nossos familiares e também aos nossos bens, não podemos negar que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sem o auxílio e proteção do Senhor, toda a nossa atividade, toda atividade humana, ela se torna inútil, ou seja, é vão, meus irmãos. Nós precisamos orar ao Senhor e rogar ao Senhor para que Ele esteja conosco, para que Ele esteja na frente dos nossos empreendimentos, para que Ele esteja na frente dos nossos projetos, para que Ele guie diante dos planos que nós estamos projetando e estabelecendo. Amém? Precisamos confiar no Senhor isso. É Deus que tem o controle de todas as coisas, como ressaltei no início da mensagem. E é Ele que tem o domínio sobre tudo e sobre todos, meus irmãos. Nada em nossa vida dará certo conforme a vontade do Senhor, se nós não colocarmos Ele na frente. Porque às vezes eu quero fazer a minha vontade e não a vontade do Senhor. E o fato de Deus permitir às vezes a minha vontade não quer dizer que Ele está se agradando. É por isso que antes de tudo, nós devemos perguntar ao Senhor: esta é a tua vontade? É isto que o Senhor quer para a minha vida? E meu irmão, não importa as coisas mais simples que nós iremos realizar, nós precisamos consultar ao Senhor. Nenhuma de nossas medidas de segurança equipara a proteção que Deus provê, meu irmão. Eu posso fazer toda e qualquer engenhosidade para proteger a minha família, os meus bens, meu patrimônio, mas se Deus de fato não for o segurança, nada disso, meu irmão, será eficaz. Virá um ladrão, irá roubar, acontecerá alguma tragédia. Não estou dizendo que o fato de eu colocar Deus na frente das minhas coisas, essas coisas não podem suceder a mim. Pode, irmão. Nós estamos sujeitos a tudo. Mas o que Deus quer de mim e requer de você é que nós confiemos nele. Depositemos a nossa confiança nele. Amém? E uma observação é muito importante, meu irmão. Com isso, eu não quero dizer que nós devemos viver de modo inconsequente. Se eu tenho um carro, eu não vou colocar seguro. Se eu sei que determinado bairro é perigoso, eu vou andar de modo displicente. E por aí vai. Não é isso, meu irmão.
O que eu quero dizer e deixar bem claro é que, acima de todas as medidas que nós venhamos tomarmos, é necessário confiar no auxílio e proteção de Deus. Amém? Sem Deus, tudo é em vão. Cristo deve ser o centro de nossas vidas e da nossa família. O Dr. Russell Shedd, ele diz que a preocupação humana é infrutífera sem as bênçãos de Deus. Não adianta, meu irmão, eu me preocupar se Deus não estiver comigo. Nós nos preocupamos, e isso é natural do ser humano. Mas nos preocuparmos sem ter Deus como nosso guardador, protetor fiel, meu irmão, de nada adianta. Vai ser uma preocupação que só vai gerar mais preocupações. E eu vou entrar dentro de uma espiral onde só ficarei preocupado, sem ter a solução. Quando eu tenho Deus como o meu guarda fiel, o meu protetor, o meu ajudador, o meu auxiliador, o meu Senhor, o meu Salvador, ainda que eu venha me preocupar, eu tenho a certeza, Ele vai me ajudar. Aleluia! Um dos grandes males do nosso tempo, e que denota bem a questão dessa busca desenfreada por riquezas, é o materialismo. Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, o verso de número 2 do Salmo 127, ele diz, o salmista: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono, ou seja, enquanto dorme. Existe um mal em nossa sociedade, que é essa busca desenfreada por ter riquezas, e sempre tem a mesma desculpa: eu preciso de um pouco mais. Aí você, quando conclui aquela meta, não, eu preciso mais, e eu preciso mais, e eu preciso mais. E Deus fica onde nessa história? E mais, onde fica a sua família? Onde fica a sua esposa? Onde fica os seus filhos? Não, mas eu trabalho para eles. Mas se esquece que não tem tempo de qualidade com a família. E acha que só a busca por bens, riquezas, é o suficiente para o bem-estar da família. E não é. Perceba que isto acaba desencadeando uma idolatria pelo trabalho. Consequentemente, pondo o relacionamento conjugal e a sua família em xeque. Os prejuízos dessa atitude leviana são sérios e às vezes irreversível. É preciso ter cuidado. Trabalhe. Isso é bíblico, meu irmão. Amém? É preciso trabalhar. Eu não posso pegar esse texto e agora não vou ficar na preguiça, ocioso, porque Deus diz aqui, ó, que aos seus amados Ele dá quanto dorme. Negativo, irmão. Faço não, em nome de Jesus. A preguiça não é de Deus. É necessário trabalhar. É necessário se esforçar. O que eu estou enfatizando aqui é a idolatria pelo trabalho. É o trabalho em primeiro lugar. A família está em outro plano, Deus nem se fala. Então é perigoso essa atitude. Trabalhe, não seja preguiçoso, não dê lugar ao ócio. Porém, não permita que coisas urgentes tomem o lugar daquilo que é importante em sua vida. Amém? Esse verso de número 2, na versão da Bíblia King James atualizada, ele nos traz um pouco mais claro, e eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim: os obstinados que retardam seu sono até a noite, até a alta noite, acordam antes de amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concedem aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Amém? Veja a diferença. Aquele que deposita a sua confiança no Senhor, que descansa no Senhor, ele trabalha o tempo que é necessário, descansa o tempo necessário. E aí vem a comparação. Aquele que idolatra tanto o trabalho, que trabalha até tarde, dorme pouco para trabalhar, não tem os bens que aquele que o Senhor concede quando ele está dormindo. Enquanto aquele que está descansando está recebendo os bens do Senhor, aquele que está trabalhando muito e descansando pouco não tem
os bens que aquele outro tem. Percebe a comparação, amém? Nenhum sucesso, meu irmão, ele vai justificar o fracasso da sua família. Existe uma ordem importante. Primeiro Deus, segundo a minha esposa, depois vem os meus filhos, depois o trabalho. Eu não posso, meu irmão, colocar o trabalho acima da minha família. Eu não posso, meus irmãos, colocar o meu trabalho acima de Deus. Se eu ferir essa ordem, eu vou trazer coisas ruins para mim e para os meus. É preciso ter esse cuidado e fazer esta observação todos os dias, quando colocar a cabeça no travesseiro. Como é que está a minha esposa? Como é que estão os meus filhos? Como eu estou me sentindo? Para que os irmãos tenham uma noção, no Japão é o lugar no mundo onde tem mais suicídio por causa do excesso de trabalho. As pessoas morrem por causa do excesso de trabalho. Então é preciso nós termos esse cuidado, e não está muito diferente do Brasil. Muitos dos transtornos de ansiedade acontecem por causa do excesso de trabalho, do ambiente de trabalho. E não existe o botão de desligar. É sempre trabalho, 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 trabalho. E isso faz mal, meu irmão. Faz mal para a alma. Mata. Pense em sua família. Pense em você. Pense, acima de tudo, em Deus. Lembre que nós temos um Deus que nos ajuda. Lembre-se que nós temos um Deus que está pronto para estender a mão e para nos socorrer. É do Senhor que vem o auxílio, meu irmão. Lembremos do que diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 33. Os discípulos estavam ansiosos. Nós vamos seguir o mestre, vamos comer o quê? Vamos vestir o quê? E a nossa vida, como vai ficar? E então Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos e diz: olha, você está observando os passarinhos? Eles não estão semeando, mas o Senhor, ele dá para ele a comida suficiente para eles sobreviverem. Vocês estão vendo os lírios aí nos vales? Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como algum deles. Meus irmãos, Salomão, ele foi um homem muito, mas muito rico. Ele se vestia e se vestia muito bem. Mas Deus está dizendo que para os seus filhos, ele dá o melhor, meu irmão. Nem se compara com o que Salomão se vestiu. Ele vai dar o melhor. Mas é preciso confiar no Senhor. É o Senhor que tem a nossa vida em suas mãos, igreja. É o Senhor que tem a sua vida nas mãos dele, é Ele que cuida. No momento do aperto, do sufoco, é dele que vem o escape, glória a Deus. E é nele que nós precisamos confiar. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer: não andeis inquietos por coisa alguma. Antes, meus irmãos, nas nossas súplicas, por intermédio das orações, por intermédios das ações de graças, elas são ouvidas pelo Senhor. E é nisso que nós devemos confiar. É confiar que as nossas orações, as nossas petições, elas são ouvidas pelo Senhor. Qual é a tua preocupação? O que é que tem tirado o teu sono? Lembre-se da palavra do apóstolo Paulo: não andeis inquietos por coisa alguma. A paz de Deus, que excede todo entendimento, diz ele no versículo 7, guardará o teu coração em Cristo Jesus, guardará os teus pensamentos em Cristo Jesus, meus irmãos. A ansiedade, muitas das vezes, ela tira a nossa vida no presente, não nos deixa viver o presente, muito menos o futuro. É o momento que nós devemos puxar o freio de mão e olhar para o Senhor. Senhor, eu coloco toda a minha ansiedade sobre ti. Pedro, ele nos ensina isso. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, ele recomenda, ele pede, ele solicita aos irmãos: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, aleluia. E perceba, tanto Paulo quanto Pedro, eles falam de algo que Cristo já falou lá atrás: não andeis ansiosos,
Não perturbe o seu coração. Confie no Senhor, creia no Senhor, lance sobre Ele a ansiedade, descanse no Senhor. É Ele que tem cuidado de você e dos seus, é Ele que tem cuidado da sua família. Se até aqui você chegou, é o cuidado de Deus. Aleluia! E por fim, meus irmãos, se a gente compreende que o lar é a família, é um lugar onde a gente está bem, se a gente compreende que sem Deus tudo é inútil, tudo é em vão, e eu preciso de Deus em tudo na minha vida, nós vemos que no versículo 3 ao 5, ele fala sobre os filhos. E ele diz que os filhos são um presente de Deus. Amém? As casas construídas não estão completas sem famílias para habitá-las. Por isso, uma casa jamais será um lar se não existir uma família. Eu vou repetir: uma casa jamais será um lar se não existir uma família. Os filhos são herança do Senhor para o casal que se uniu. O fruto do ventre é um presente. Diz o verso de número 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, ou seja, é um presente. As bênçãos do Senhor, ela também acarretam em responsabilidade. Não é fácil você instruir a criança nos caminhos do Senhor. É um grande desafio. Para quem é pai sabe o que eu estou dizendo. É você inculcar na cabeça da criança, doutrinar a criança. Perceba que isso não é algo de hoje, do nosso tempo, século 21. Olhando o livro de Deuteronômio, nós vemos a orientação de Deus a Moisés, e Moisés passando para o povo, dizendo a ele: olhe, inculque, coloque na cabeça dos seus filhos a lei do Senhor, quer ele sentado, quer levantando, quer na hora da mesa, coloque a lei do Senhor nos umbrais da porta, em todo momento. Existe um grande equívoco no meio evangélico dos pais, achando que o fato de trazer o seu filho para a igreja e colocar numa salinha durante 1h30 minutos ou 1 hora é o suficiente para instruir o seu filho no caminho do Senhor. É errado, meu irmão. A responsabilidade é dos pais. E essa responsabilidade, entenda isso, é pesada, é de vocês. Lá na frente, veremos e você verá se aquilo que você fez valeu a pena ou não. Será que a negligência vale a pena? Será que chamar a atenção por alguns minutos não vale a pena? Todo momento é o momento de instruir a criança na lei do Senhor, meu irmão, na palavra de Deus, quer comendo, quer dormindo, quer se levantando, quer num lazer. Em todo momento é um momento propício de ensinar a lei do Senhor para a criança. Amém? Os versos de número 4 e 5 nos mostram as vantagens de ter filhos. Falar uma coisa para o tempo que nós estamos, falar uma coisa dessa para o tempo que nós estamos vivendo, na hora você seria retrucado, na hora você seria interpelado. Não é bem assim. Filho é muito gasto. Essa é uma das primeiras frases a ser ditas. Eu me lembro que quando eu estava estagiando no escritório de advogados, eu ficava trabalhando, já era natural para mim ser considerado polêmico, porque qualquer assunto desse que era colocado em pauta, se eu fosse colocar a perspectiva bíblica, já virava uma grande polêmica. Mas aí, para mim, eu nem ligo para isso. E aí eu escutei atrás uma advogada falando: oxe, quero nada ter filho, é muito gasto, eu prefiro ter um cachorro. Meu irmão, eu na hora lá no computador fiquei: Jesus, me ajude aqui. Eu não posso estar muito longe para eu falar daqui para lá, eu vou orar aqui. E aí, com o tempo, acho que alguns meses depois, ela descobriu que estava grávida. E o pensamento dela mudou. Hoje eu acompanho ela no Facebook, eu vejo a alegria de estar com, pelo menos no Facebook, né? A alegria de ter um filho, aquela coisa toda. Eu, amém, glória a Deus, quem diria? Então, meus irmãos, existem alguns tabus que foram criados em nosso tempo. E aí não dá para discorrer aqui o porquê de tudo isso, né? Vai consumir muito tempo. Mas, de maneira assim, bem
bem objetiva para os irmãos entenderem. O que levou a nossa sociedade a chegar a esse momento que nós estamos vivendo é justamente o abandono das Escrituras. É o abandono de Deus. Aí vê as coisas de Deus como retrógrada, obsoleta, não serve mais, não, deixa para lá e etc. Enfim. Voltando para o texto bíblico, do verso 4 e 5, como eu disse, ele diz assim, acompanhe. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na sua mocidade, na sua juventude. O que ele quer dizer com isso? Na cultura judaica, possuir filhos ainda jovens era importante. E podemos dizer que é importante. Por quê? Para que os filhos estejam crescidos antes que os pais fiquem idosos demais para sustentar. Eu tenho um caso dos meus parentes, que é um primo meu de segundo grau, com 64 anos, eu acho, teve filho. E ele já tinha dificuldade, já tinha problema no coração, não deu outra. Eu acho que uns 5 anos depois morreu e deixou uma menina de 5 anos. Entende o que a Bíblia está dizendo? É importante nós entendermos essas coisas, irmãos. Eu já digo para minha esposa, eu não quero ser pai velho. Já está na hora da gente se preparar aí, porque... Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão. Porque enquanto eu estou com energia, com fôlego e tal, quero gastar com os meus filhos. Depois fica meio difícil. E também justamente por essa perspectiva, meu irmão. Né? Você ser um pai idoso, eu acho que não é legal. Não é bom. No verso de número 5, nos diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Os filhos, no devido tempo, escute bem, os filhos no devido tempo serão responsáveis por cuidar de seus pais e protegê-los. O texto compara filhos a flechas. E flechas, elas são usadas para caça e defesa, ou seja, provisão e segurança. Se um dia, se Deus não voltar daqui para lá, eu estiver velhinho, os meus filhos, em nome de Jesus, bem instruídos, estarão ali para me ajudar, para ajudar a minha esposa. Assim como você, provavelmente aqui, ajuda os seus pais hoje. Resolver uma questão no banco para não ser ludibriado, ajudar no trajeto para um determinado lugar. E isso, meu irmão, está inserido no 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Não se honra pai e mãe apenas quando você é criança, adolescente e jovem. Quando você já é adulto e os seus pais idosos, você continua honrando e honrando assim, ajudando, contribuindo, sendo também provedor do que ele necessita e sendo a segurança dele. Uma das piores coisas, meu, que eu vejo em nossa sociedade, em algumas famílias, é o desprezo pelo idoso. É horrível, meu irmão. É horrível. Você olha para o aspecto daquele pai já idoso, daquela mãe, e você vê o sofrimento por não ter um filho ali cooperador, ajudador. Deus nos livre disso. Perceba aqui, meu irmão, algo muito importante. O texto fala que feliz é o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é o recipiente, é o lugar onde se coloca as flechas. Veja, é muito importante entendermos que nós estamos falando aqui de um texto de quase 3.000 anos. A sociedade daquele tempo vivia de um modo diferente. Era necessário fazer muitos filhos. Era muito importante. Hoje é importante ter filhos, irmãos. Mas sabe-se que, se você não tem condições financeiras, um aporte bom para ter muitos filhos, é melhor ter pouco. Eu não estou dizendo aqui que não é para ter filhos. Eu estou dizendo que é para ser sábio para fazer filhos. Porque a nossa sociedade mudou. Entende-se que hoje a aljava não precisa estar tão cheia como antes. Mas é preciso a aljava estar pelo menos com 2, 3 flechas ali. É importante, meu irmão. Os irmãos compreendem isso? Amém? Glória a Deus. Filhos, meus irmãos, eles são bênçãos. As bênçãos que os filhos trazem se tornam mais evidentes
para aqueles cujos filhos andam no caminho do Senhor. Amém? Eu tenho a plena certeza e convicção, para aquele que é pai aqui, e tem os filhos andando no caminho do Senhor, é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação. Sim ou não? Amém. Então, pai, se você quer ter essa alegria, essa satisfação, o momento é agora. Enquanto é criança, enquanto é adolescente, chamar a atenção, puxar. Você vai ser considerado chato, deixe para lá. É melhor você ser chato hoje e no futuro o seu filho agradecer por tudo que você fez, do que você ser um pai descolado hoje e lá na frente você não saber nem onde seu filho está. Amém? Por fim, meus irmãos, para concluir, diante de tudo que foi apresentado, percebe-se a relevância da família para a sociedade. Amém? A sua família é relevante ou não? Glória a Deus. A família é o termômetro da sociedade. E se a família vai mal, nós sabemos. A sociedade está caminhando mal. Por quê? As famílias estão maus. Se vai bem, toda a sociedade vai caminhar bem. Se a sua família, junto com outra família e a outra família, a igreja do Senhor, famílias bem instruídas, bem alimentadas pela palavra do Senhor, onde essa família chegar, ela vai ser luz naquele lugar, ela vai fazer diferença naquele lugar, ela vai frutificar naquele lugar. Pessoas irão ao encontro de Cristo por causa da tua família. Amém? Você tem uma responsabilidade, a sua família tem uma responsabilidade na sociedade. Estamos vivendo em um tempo onde a família ela é atacada ferozmente. Ideias e conceitos de reconstrução e ressignificação da família estão sendo pautadas por políticos e líderes, porque eles sabem, meu irmão, se uma família ela for desmantelada, cheia de disfunções, será fácil dominar aquele povo. A família ela tem que estar centrada em Cristo, meu irmão. A família ela tem que ter como basilar, como pilares da sua sustentação, a doutrina da palavra de Deus, os valores e princípios bíblicos. E nenhum déspota, nenhum homem maligno vai conseguir destruir a tua família. Vai conseguir destruir uma sociedade, porque enquanto tiver uma família firmada, fixada, basilada na palavra de Deus, eles terão grandes problemas. Amém? Apenas uma busca sincera a Deus, um retorno às Escrituras Sagradas, pode forjar um lar forte, que a compreensão de que sem Deus, todas as nossas atividades diárias são inúteis, gere dentro de nós a intenção de sempre buscar ao Senhor e ser dependente dEle. Guarde isso no seu coração. Sem Deus, tudo é inútil. Sem Deus, todas as tuas e minhas atividades são vão, são inúteis. Mas está dando certo para você. Para Deus não, é inútil. É inútil, meu irmão. Às vezes você vai olhar para o lado e vai ver, não, para ele está dando certo, ele está agindo de maneira toda aí meia desmantelada, mas está dando certo, eu vou fazer desse jeito. Não faça. Faça do jeito que a Bíblia está ordenando. Faça do jeito que a Bíblia pede. Ouça a voz do Senhor através da sua palavra, meu irmão. Isso é muito importante. Amém? Queridos irmãos, o verso 1, e assim eu encerro, ele nos diz, a versão King James atualizada nos diz assim, preste atenção, a não ser que o Eterno esteja conosco, todas as nossas atividades, elas são inúteis. Amém, meus irmãos? Que a graça do Senhor Jesus ela possa repousar em nossos corações. Que a graça do Senhor Jesus possa nos dar a direção necessária, meu irmão, para a condução do nosso lar, para a condução da nossa família, para nos orientar em tudo quanto nós formos realizados, meu irmão. Não faça nada, não projete nada, não execute nada, sem antes perguntar a direção do Senhor. Porque, meu irmão, se o Senhor não edificar a casa,
você está trabalhando em vão. Eu estou trabalhando em vão. Se o Senhor não guardar a mim, se o Senhor não guardar a cidade, eu estou vigiando em vão. Você está vigiando em vão. É o Deus de Jacó que é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança. Amém?